Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril. Nós estamos com um alimento diário dessa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, essa semana estamos chegando na última semana desse alimento diário, desse volume, dessa série. Ó Senhor Jesus, na próxima semana a gente já vai começar o novo volume, a nova série. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor ele quer finalizar essa última semana trazendo para nós um assunto importantíssimo com respeito à volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, o material, a maneira que o anticristo tem usado, ó Senhor Jesus, não só para distorcer todas as coisas na sociedade, mas principalmente para atingir os filhos de Deus. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos a esses princípios que o inimigo quer introduzir, Senhor Jesus, mas conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. Ó Senhor Jesus, por isso que a palavra, a verdade, ela se opõe à injustiça. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa ficar claro, o que é a verdade, o que é a palavra de Deus, o que é a injustiça. Ó Senhor Jesus. O que o inimigo quer produzir em nós e o que o Senhor quer nos livrar, também produzindo em nós. Ó Senhor Jesus, mas a sua verdade, nos dando um firme fundamento. Nós precisamos permanecer nele, ó Senhor Jesus. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito, indo diante do Senhor, para que a sua luz nos ilumine, Senhor Jesus. E a gente possa continuar caminhando, vivendo, praticando a sua palavra na sua presença. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 19. Ó Senhor Jesus. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 7, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ó Senhor Jesus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos,
a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A verdade contra a injustiça. Ó Senhor Jesus. Esta semana conclui a série do alimento diário com um assunto de extrema importância. Afinal, o que detém o anticristo? A questão surge ao lermos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz respeito ao que vivemos nos tempos finais, que antecedem a vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Durante todos os séculos da era da igreja, os estudiosos da Bíblia não chegaram a uma resposta definitiva para essa questão. Seria acaso um poder misterioso o que estaria impedindo o surgimento do homem da iniquidade? Ó Senhor Jesus. Paulo alertou os tessalonicenses de que havia rumores, até mesmo por cartas que circulavam naquela época, como se fosse uma versão antiga das atuais redes sociais, com falsas insinuações de que a vinda do Senhor era iminente. Com isso, alguns chegaram a pensar que não haveria mais necessidade de manter as atividades habituais, como trabalhar, estudar, casar-se ou ter filhos. Ao tomar conhecimento do ambiente que se criara entre os irmãos, Paulo lhes revelou que a vinda do Senhor será precedida por uma sequência de fatos. Primeiramente, deve vir a apostasia, para que somente então seja revelado ao mundo o anticristo, o homem da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, Paulo mostra que a principal característica do anticristo é se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Suas ações seguirão os mesmos princípios de Satanás, que ainda quando querubim da guarda, estabelecido por Deus, desejava galgar mais e mais posições acima dos anjos, até que desejou ser igual a Deus e caiu em pecado e ruína. Ó Senhor Jesus. Enquanto esteve com os tessalonicenses, Paulo lhes falava costumeiramente acerca da vinda do Senhor Jesus, de modo que para eles o que detém o surgimento do anticristo era algo conhecido e bastante óbvio, não havendo necessidade de menção explícita pelo apóstolo em sua carta. De certa forma, ainda hoje, essa razão está diante de nossos olhos, embora aparentemente misteriosa até o momento. Ó Senhor Jesus. Vejamos o texto. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra iniquidade, cujo vocábulo original grego é anomia, tem o significado de estar destituído de lei. Iniquo, anomos, é a condição de quem não cumpre, mas despreza e transgride a lei. Portanto, o que detém o surgimento do iníquo, que quer estar totalmente sem lei, é a própria lei.
ele quer estar totalmente livre das amarras de Deus que estão em sua lei, ou seja, em sua palavra. Ó Senhor Jesus. O livro de Romanos mostra que desde a queda do homem, algo vem sendo trabalhado na sociedade humana. Nessa porção, temos a verdade e a injustiça em contraposição. Em princípio, o oposto à verdade seria a mentira, a falsidade, a vaidade. Contudo, o que se contrapõe à verdade na Bíblia é sempre a injustiça. Isso ocorre porque, embora a verdade seja oposta à mentira, esta tem o objetivo de produzir a injustiça, que é impiedade e perversão. Quando alguém se afasta da verdade, resta-lhe apenas a vaidade, a mentira, que produz injustiça, impiedade e perversão. Ó Senhor Jesus. O homem da iniquidade não terá nenhuma relação com Deus e sua palavra, como sendo a verdade, pois lhe serão restrição. Por isso, crescem cada vez mais movimentos na sociedade atual para remover a Bíblia como padrão da verdade em todas as esferas. Por amar a iniquidade, o inimigo de Deus trabalha para afastar da vida das pessoas tudo o que se relaciona a Deus e sua palavra. Desenvolveremos mais esse assunto durante a semana. Que o Senhor nos conceda sua luz, a fim de não sermos enganados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por que podemos afirmar que a lei de Deus é o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus. É porque a lei, a lei de Deus, a palavra de Deus é o que ainda o restringe. Como a gente já viu na semana anterior. Ó Senhor Jesus. A lei de Deus foi colocada na Constituição dos países, no direito, Senhor Jesus, na lei, na ética, na moral, e também no nosso interior. Ó Senhor Jesus. Mas o inimigo, através do pecado, ele quer que o homem fique pecando novamente, para que a sua consciência perca a sensibilidade. Aí ele não tem mais uma bússola interior, algo que o rege interiormente. Aí, exteriormente, é mais fácil tirar a lei, tirar os princípios de Deus. É isso que restringe o inimigo de fazer aquilo que ele quer. Porque toda vez que ele se levanta para fazer algo contrário à palavra, nós ainda temos algo que nos ampara. Ó Senhor Jesus, nós ainda temos algo que se levanta dentro de nós contra isso que o inimigo quer fazer. Ó Senhor Jesus, então ele consegue enganar algumas pessoas, mas não a todas. Mas se tudo vai continuar dessa forma, Senhor Jesus, a apostasia está aí ganhando cada vez mais força e vai chegar um momento em que realmente ele vai poder fazer tudo isso e nada vai se contrapor. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor realmente ele quer nos alertar que isso não pode chegar na nossa vida, não pode chegar aos cristãos. Como cristão, nós precisamos ser aqueles que detêm a verdade, aqueles que estão firmados nela. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, a palavra é o que tem nos guardado. Ó Senhor Jesus. Enquanto a sociedade, o mundo, vai seguindo cada vez mais para cumprir a vontade do inimigo, a palavra tem nos guardado. Senhor Jesus, a gente está realmente vendo na verdade, vendo na palavra a direção, o caráter de Deus. Ó Senhor Jesus, e quanto mais contato a gente tem com a palavra, mais claro isso fica para nós, e mais isso mostra que nós precisamos viver de acordo com essa palavra. É isso que nos guarda. Que realmente o Senhor possa nos iluminar, ó Senhor Jesus, para a gente poder realmente enxergar o caminho do Senhor, enxergar as armadilhas do inimigo, para a gente se manter firme diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É um esforço do inimigo, desde o princípio, desde a queda do homem, em tirar os princípios da palavra de Deus, da vida de Deus do homem. Ó Senhor Jesus. A gente realmente tem que estar atento a tudo isso. Nessa semana, o irmão ele mostra para nós que é importante falar sobre esse assunto, Senhor Jesus. Depois, foram mais de 20 mensagens depois dessa, os irmãos tocando em mais verdades ainda, abrindo mais para nós tudo isso que foi falado nessas 24 mensagens. E a partir do próximo volume, a gente vai ver a partir da próxima semana, ó Senhor Jesus, vai entrar ainda mais, que vai entrar na questão ali de 1 e 2 Timóteo, onde a gente começa a ver a prática disso tudo. Timóteo e Tito são conhecidos como as epístolas pastorais, porque mostra ali a maneira de lidar uns com os outros. A palavra ela traz isso para nós, ela traz não só algo exterior, mas também uma lei interior, de conduta, para a gente poder viver como sociedade, uns com os outros, Senhor Jesus. Mas isso aí tem que realmente ser algo muito maior em nós, tem que nos levar a viver diante de Deus, e é isso que o inimigo quer tirar.
Ele quer tirar de nós toda essa referência de viver diante do Senhor, para a gente cair nos nossos próprios conceitos, né? Ó Senhor Jesus. Sempre, toda segunda-feira tem um resumo, né, daquilo que a gente vai ver. Eu sempre começo encorajando, né? Assista a palavra da semana, né? Senhor Jesus. Embaixo na descrição, todos os livros do Alimento Diário, embaixo na descrição tem o vídeo da semana, o tutorial. E eu também deixo separado no tempo aqui, né? Cada item aqui do que está sendo apresentado, toda a leitura. Ó Senhor Jesus, vou compartilhar. Né? O vídeo dessa semana tem 1h e 24 minutos e o tutorial está com quase 23 minutos. Senhor Jesus. Essa semana eu quero os irmãos assistirem mais o tutorial. Assistir a palavra, mas se não der tempo, assiste pelo menos o tutorial. Porque nessa semana o irmão ele pega aqui vários conceitos que o irmão só passou, assim, só colocou no Alimento Diário. No tutorial ele explica cada um. Senhor Jesus, é importante para a gente poder realmente compreender tudo isso que está sendo falado, né, durante a semana. Essa semana o irmão quer mostrar para nós, né, os princípios, né, as características do iníquo, né, aquilo que ele quer realmente colocar, né, diante de cada um de nós, né, e a gente precisa estar alerta quanto a isso. Né? Então, esse assunto, né, de que o que detém a vinda do anticristo é algo importantíssimo. A gente precisa realmente estar firmado, né, na verdade, na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai cair na mentira. Né? E como mostra no dia de hoje, ele já começa abrindo logo, olha, o que, né, o tema é, afinal, o que detém o anticristo? Ele já mostra logo, olha, é a verdade, é a palavra. Depois esse assunto foi mais desenvolvido, né, e mostra para nós que é a verdade vivida, é a realidade. Deus quer trazer a sua palavra para nós como realidade. Eu preciso manifestar essa palavra na minha vida. Senhor Jesus, no final dos tempos, né, o Senhor fala lá em Hebreus, né, que ele vai abalar todas as coisas, tanto do céu como da terra. Então, até as coisas celestiais vão balançar. E aí o irmão vai mostrar para nós durante a semana que o que está solidificado em mim, o que da palavra de Deus realmente é sólido, é firme na minha vida. Porque quando abalar até mesmo as coisas celestiais, o que permanecer é o que vai te firmar. Por isso a gente precisa ter experiência com Deus. A gente precisa ter a realidade de Deus. Por isso que no dia de hoje fala que a verdade, ela se contrapõe à injustiça. Ué, mas não é contra a mentira? Não, porque a mentira ela tem um alvo. Né? O alvo da mentira é produzir injustiça, impiedade e perversão. Ó Senhor Jesus. Ele quer produzir injustiça. O que é justiça? Justiça é cumprir a vontade de Deus. Né? O que é piedade? É expressar Deus. Então o que o inimigo quer gerar através da mentira? Senhor Jesus. Ele quer que você não cumpra a justiça, a vontade de Deus, e ele não quer que você expresse a Deus. O resultado, né, disso também é o quê? Perversão, é perverter, é corromper, é mudar a verdade. Hoje está ficando cada vez mais claro que, né, aqui em Romanos a gente vê, né, que o Senhor está mostrando que a sociedade, né, o homem, o inimigo, né, que está orientando o homem, ele está mudando a verdade em mentira. Ó Senhor Jesus, você vem e fala a verdade, mas o inimigo vem correndo na frente e fala que o que você falou é mentira. Ó Senhor Jesus, por isso a gente realmente tem que aprender a exercitar o Espírito e diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, semana eu ouvi uma história, né? Semana passada eu ouvi uma história, Senhor Jesus, que mostra justamente isso, que uma pessoa ali, né, ela queria realizar uma coisa. Aí todo mundo viu que aquilo que ela queria realizar era ruim. E falou com ela, não, tem que parar isso, não continue. E aí ele chegou, o que ele fez? Olha, todo mundo que se voltou contra ele, ele falou, então mata todo mundo, né? Destrói tudo. Porque se ele conseguisse chegar lá e ser o único que tinha uma versão da verdade, todo mundo ia ter que aceitar. Então ele quis correr na frente para contar a versão dele. Ó Senhor Jesus, para que aquilo fosse tomado como verdade. E é isso que o inimigo faz hoje. Ele quer que a gente aceite aquilo que ele está impondo como verdade. A gente vai ver durante a semana que Satanás ele tem uma obsessão. A obsessão dele é ser adorado como Deus. Senhor, a gente viu na leitura de hoje, né? Ele foi corrompendo todas as coisas. Deus deu para ele autoridade sobre o universo na época dele, para ele poder conduzir todas as coisas, e ele deveria conduzir tudo isso e entregar essa autoridade para Deus. Mas ele não fez isso. Ele tomou a autoridade para si, né? Na multiplicação do seu comércio, né? Se encheu de orgulho, né? Senhor Jesus, corrompeu, né, a sabedoria por causa da formosura. Ó Senhor Jesus, e aí ele não entregou isso para Deus. Mas Deus, na sua soberania, Senhor Jesus, o irmão ele fala isso no tutorial, na soberania de Deus, Deus ele não
tirou esse poder da mão de Satanás. E você quer poder? Fica. Só que esse poder que você tem vai ser gerado no prodígio da mentira. E o irmão fala para a gente essa semana que a gente não pode ter medo, né, do poder, né, que o prodígio da mentira gera. Porque o Senhor, na sua vinda, vai destruir isso com o sopro da sua boca, com a manifestação de sua vinda. Então, o sopro da boca de Deus é a palavra, também é o Espírito. Ou seja, né, justiça, a vontade de Deus sendo cumprida, Senhor Jesus. E também fala da manifestação, que também é a piedade, a expressão de Deus. Deus quer se manifestar em nós, mas o inimigo quer impedir isso. Então, o que a gente vê durante a semana? Tudo isso, né, eu sempre repito aqui, eu estou repetindo isso aqui já há algumas semanas, a gente precisa estar claro quanto a isso. A preocupação de Deus, né, a sociedade está seguindo o inimigo, o mundo é todo feito pelo inimigo. Alguns irmãos às vezes ficam, meu irmão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu falo, irmãos, fica calmo, isso é só o mundo sendo o mundo. Né? Isso é o máximo que o mundo vai produzir. Mas o que a gente precisa realmente tomar conta é para que isso não entre no viver cristão. Por isso que hoje o Senhor está mostrando para nós toda a estrutura. Fé, amor e esperança. Tem que estar claro a respeito disso. A gente já veio várias semanas, vários volumes tratando sobre isso. A gente já tem que estar claro no dia de hoje. Obra de fé, né? A fé é algo que vem de Deus para constituir a minha fé, né? Tem que estar vindo de Deus, Senhor Jesus. E essa fé, ela quando é vivida, ela é expressa através do amor. E esse amor é um labor, não é de uma hora para outra, mas realmente tem que ter um labor, tem que ter uma expressão, Senhor Jesus. E isso que gera em nós perseverança quanto à esperança. Qual a esperança? A vinda do Senhor. Por isso que Paulo falou para os irmãos assim, não deixou tão claro, porque para ele já estava claro, porque ele estava falando a respeito disso o tempo todo, a respeito da vinda de Cristo. Senhor Jesus. A vinda de Cristo é a nossa esperança. Senhor Jesus. Mas como mostrou, né, a maneira como foi tratado isso, deixou as pessoas desesperadas. Senhor Jesus. Não, a gente vai ser ganho, né? É na perseverança que salvareis a vossa alma. É no dia a dia, é tão viver humano. Deus nos colocou nessa terra, Senhor Jesus, assim como Jesus falou, olha, não peço que tire do mundo, mas que o livres do mal, porque Ele colocou a gente aqui no mundo para pregar o Evangelho, para viver essa palavra. Mas hoje, toda essa impiedade, toda essa injustiça está chegando no meio cristão. Então hoje o que acontece? O Senhor quer mostrar para nós, né, Senhor Jesus, um viver diante da palavra, uma palavra que salva, Senhor Jesus, uma palavra que leva vida para as pessoas. Mas hoje o meio cristão não está preocupado com isso. Muitos cristãos só querem algo que eles possam discutir, debater. Ó Senhor Jesus. E aí ficam ali, né, falando das injustiças do mundo, né, como fala aqui, os canais cristãos falam de injustiça, disso, daquilo. Ó Senhor Jesus, mas a nossa preocupação não, é uma palavra que traga salvação. Então ele mostrou qual é o trabalho do iníquo. Né? O iníquo, a iniquidade, a anomia, é estar destituído de lei. Senhor Jesus, sem o princípio, sem as diretrizes da palavra de Deus. E anomos, né, o iníquo, é a condição, né, daquele que tem iniquidade. Ou seja, é aquele que não cumpre, Senhor Jesus. Ele não aceita, ele despreza a lei e transgride essa lei, Senhor Jesus. Mas que lei é essa? É a palavra de Deus. Ah não, olha, se eu for cumprir a palavra de Deus eu vou ser prejudicado. Aí você vai desprezando. Então alguns falam, não vamos ficar falando de palavra de Deus, não, vamos falar o que bonito, que a pessoa gosta. Então isso aí vai estar penetrando. Então o iníquo, ele tem um total desrespeito pela diretriz de Deus, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra para nós quem é Deus, mostra para nós o ser de Deus. Então, quando Deus deu para nós a sua palavra, Senhor Jesus, Ele mostrou para nós quem Ele é. Então, através de cumprir, de viver a palavra de Deus, nós recebemos a pessoa de Deus, as características de Deus, e é isso que o inimigo quer tirar. Por isso que Ele mostrou para nós que a mentira, ela produz injustiça, produz impiedade e perversão. Né? Tudo isso é para tirar de nós um relacionamento com Deus, um relacionamento com a sua palavra, com a sua verdade, com o padrão da verdade, que é o próprio Deus de todas as esferas da nossa vida. E a gente não pode deixar isso, a gente precisa de luz. Você pode ter coisas maravilhosas na sua frente, mas se apagar a luz, você não vai ver nada disso. Você não consegue contemplar, usar.
né? Então o Senhor está mostrando para nós. Ele está nos mostrando muitas coisas, mas eu preciso da luz de Deus. Então cada um de nós precisa buscar diante do Senhor, né? A injustiça é o produto da mentira, ó Senhor Jesus, né? A gente precisa de luz para enxergar isso, para a gente não produzir, né, esses frutos de injustiça, e é isso que a iniquidade ela quer gerar, injustiça. É isso que o iníquo, né, o filho da perdição, o filho da iniquidade, ele quer gerar em nós, injustiça. Senhor Jesus, tirar cada um de nós do padrão de Deus. E é a palavra, é a verdade constituída em nós como realidade, é que está impedindo isso. Que realmente, né, o Senhor possa encontrar em nós, cada dia, mais dos seus elementos, da sua natureza, da sua vontade, da sua expressão em nós, para que realmente a gente possa ser esse, né, que estão levando a verdade e não a injustiça. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.